Para você aí que está desenvolvendo seu TCC, a sua monografia ou seu artigo de conclusão de curso, eu quero dar para você 10 dicas para te ajudar a construir aquele TCC nota 10. Então, gente, não importa se você está fazendo uma revisão da literatura, se está fazendo uma pesquisa de campo, se você está fazendo uma pesquisa documental, seja lá qual tipo de pesquisa for, fica nesse vídeo porque ele vai te ajudar e as dicas vão valer para você. Olá pra você, como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e, gente, hoje eu quero dar algumas dicas pra vocês. E assim, gente, eu quero que vocês considerando, aliás, as seguintes questões: que você precisa seguir as normas da sua universidade, da sua faculdade para a construção do seu TCC, tá? E você também precisa seguir as orientações do seu orientador, certo? Isso é base, faz isso que você não vai estar no caminho errado. Mas aqui eu quero dar alguns destaques que devem ser considerados, né, que podem te dar uma nota 10 no seu TCC. Então vamos para a primeira dica, gente. E ela é: coloque a pergunta da sua pesquisa no final da sua introdução. Toda pesquisa que a gente vai fazer, gente, seja qual for ela, a gente tem que ter uma pergunta, porque essa pesquisa vai ser realizada para responder essa pergunta, que pode ser chamada de questão norteadora, questão de pesquisa, questão de revisão, o problema de pesquisa. Então você precisa ter formulado uma pergunta mesmo com uma interrogação, tá? Então essa pergunta você precisa colocar ela no final da sua introdução, ou algumas pessoas até fazem um outro tópico só para colocar a questão norteadora da sua pesquisa. Por quê? Porque ela é extremamente relevante e é ela que vai nortear a condução de todo o seu estudo, certo? Ela é o centro do seu TCC, então formule a sua pergunta de uma maneira bem clara e objetiva, não é nada de outro mundo, tá? É só uma pergunta mesmo bem simples e objetiva. Por exemplo, qual a percepção dos idosos que são acompanhados remotamente pela atenção primária? Isso é uma pergunta. Qual a prevalência de adultos, homens, com tuberculose em determinada comunidade? Essa é outra pergunta de pesquisa, tá? Então formula sua pergunta e coloque ela explicitamente no final da sua introdução. A segunda dica que eu dou para você é que você precisa deixar bem alinhada a sua pergunta de pesquisa, os seus objetivos geral e específicos com a sua hipótese, tá? Mas olha, se atentem porque nem todo mundo, nem toda pesquisa precisa de uma hipótese. Então veja direitinho com o seu orientador, tá? Se você quer caracterizar, identificar, conhecer algo, você não precisa colocar hipóteses na sua pesquisa. Agora, se você quiser comparar duas coisas, você vai precisar colocar. Então, gente, o que é esse alinhamento, né? É que a sua pergunta tem que estar diretamente relacionada com seus objetivos geral e específicos, que devem estar diretamente relacionados com a sua hipótese. Tá tudo no mesmo contexto, né? Você tem lá a sua pergunta, você tem as suas metas que estão relacionadas a essa pergunta, né? Elas são bem parecidas, é como se fosse um copia e cola, para ser bem sincera, né? Mas é como se fosse assim, os objetivos é como se fosse a afirmação da sua pergunta, iniciando com o verbo no infinitivo e tudo. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu explico direitinho sobre objetivos geral e específicos. Mas digamos que se a sua pergunta é: qual é a percepção de idosos de serem acompanhados remotamente? O seu objetivo geral pode ser analisar a percepção dos idosos que são acompanhados remotamente na atenção primária à saúde. Isso é um objetivo geral. Objetivos específicos: identificar quem são esses idosos, caracterizar, levantar os sentimentos, caracterizar ou identificar barreiras, enfim. Mas tudo está relacionado à sua questão de pesquisa. É como se você fosse desmembrar essa questão de pesquisa e construir metas para responder à sua questão de pesquisa. Então, alinhe muito bem no seu TCC esses 3 fatores. A terceira dica que eu deixo para vocês, gente, é vocês fazerem uma metodologia muito bem detalhada, muito bem clara e muito bem explícita. Muitas vezes as pessoas erram porque elas pecam na metodologia, elas deixam uma metodologia muito frágil, elas não detalham o que elas fizeram. E isso é importante numa pesquisa. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa de campo, coloca na sua metodologia alguns subtópicos, como, por exemplo, o tipo de pesquisa que você está seguindo, o local da pesquisa, população em amostra, procedimento e técnica de coleta de dados,
processamento e análise dos dados e aspectos éticos. Pelo menos isso, né, você precisa detalhar muito bem e podem ver outros subtópicos a depender do tipo de pesquisa que você está fazendo. Isso se for pesquisa de campo. Agora, se você estiver fazendo uma revisão da literatura, você pode colocar questão de pesquisa, critérios de inclusão e exclusão dos seus estudos, base de dados e estratégia de busca, processo de seleção dos estudos, extração de dados e avaliação e apresentação dos resultados. Esses são alguns subtópicos para quem está fazendo uma revisão integrativa, uma revisão de escopo, uma revisão sistemática. Enfim, claro que esses subtópicos podem se alterar a depender do tipo de revisão, mas a chave, o foco aqui, minha gente, é vocês detalharem o que vocês fizeram. A gente tem que ler e tem que entender exatamente qual o passo a passo que foi seguido por você para você desenvolver a sua pesquisa. E claro, gente, vamos deixar bem claro aqui, né? Se você estiver fazendo um planejamento, um projeto de pesquisa, um TCC1, a gente vai colocar os verbos aqui todos no futuro, né? Do que você vai fazer. Agora, se a gente estiver falando aqui de TCC2, artigo, relatório final, então a gente coloca os verbos no passado, né? O que foi feito. A quarta dica que eu deixo para vocês, gente, é vocês escreverem os resultados de vocês de uma forma muito clara, tá? Muito clara mesmo. Acontece que muitas vezes as pessoas elas não entendem o que elas estão fazendo ali e elas começam a colocar argumentos, a colocar ideias, trechos que não estão ligados com aquilo ali que elas estão pesquisando. Então, a dica que eu dou é: pega a sua pergunta de pesquisa, deixa lá em cima do documento, assim, bem grandona, e vai escrevendo os seus resultados. O que você encontrou? Os seus resultados têm que responder à sua questão de pesquisa. E escreva ele de forma clara e objetiva. Quais foram os resultados que você encontrou na sua pesquisa? A quinta dica se refere à nossa conclusão. Gente, a nossa conclusão são um dos tópicos mais importantes da nossa pesquisa, porque é nela onde vão estar os resultados da nossa pesquisa. É ali que vão estar o conhecimento científico, né, que a gente conseguiu adquirir, o novo conhecimento, a contribuição para a literatura científica que a gente vai dar a partir da nossa pesquisa. Então, tudo que a gente fez, né, o que gerou a nossa pesquisa, vai estar lá nas conclusões. Então, lá vão estar o resultado da nossa pesquisa, podem estar orientações para a prática, podem estar orientações para os serviços de saúde, para gestores, para profissionais, enfim, ali é onde você vai compilar quais foram os principais achados da sua pesquisa científica. Então, gente, ela tem que estar muito bem alinhada, é claro, adivinhem, com a questão de pesquisa, porque na sua conclusão tem que estar a resposta para a sua pergunta de pesquisa. A sexta dica que eu deixo aqui para vocês, gente, é vocês utilizarem materiais científicos certos para construir todo o seu TCC. Então, busque utilizar artigos científicos, manuais de entidades reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, tá? Não peguem sites de blog, não peguem jornais, não peguem alguém falou, sabe? Não é legal pegar falas de pessoas, falas do, sei lá, do ministro da saúde, não. Peguem dados, peguem artigos científicos para referenciar. Tá na dúvida? Vai atrás de artigo científico, busque nas bases de dados, busque na CL, busque na Biblioteca Virtual de Saúde, pode buscar até no Google Acadêmico, mas pegue artigos científicos. E também vocês podem pegar documentos que sejam de universidades, vocês podem pegar documentos que sejam da Organização Mundial de Saúde, da ONU, do Ministério da Saúde, não tem problema, né, pegar esses documentos de órgãos mais oficiais que são reconhecidos. Então, tomem muito, muito cuidado com os materiais que vocês utilizam para embasar os argumentos de vocês, porque é isso, né? O que a gente coloca ali são argumentos, são ideias que a gente tem que sustentar com referências e citações reconhecidas. A sétima dica que eu anotei aqui, que eu fui me tocar agora, que eu já dei no início. Siga as orientações da universidade de vocês e siga as orientações do orientador de vocês, tá? Se tá na dúvida de uma coisa, pergunta pro orientador, corre atrás dele, enche o saco dele. Eu sei que, infelizmente, tem muitos orientadores que acabam desorientando um pouco os alunos, né, que não acompanham, que se ausentam, mas faça parte de vocês, faça a sua parte, tá? Vai atrás dele, pergunta por ele, pede ajuda, faça parte de vocês, porque muitas vezes as pessoas ficam esperando pelo orientador e o orientador não vai atrás de vocês, gente, o orientador não vai fazer por vocês. E, infelizmente, às vezes ele realmente se ausenta.
Então, você aí vai ter que correr atrás para você tentar fazer, né? Tentar adquirir esse conhecimento, tentar fazer quebrando na cabeça, né? Muitas pessoas passam por isso, mas acredite em mim, você vai conseguir e é possível desenvolver, tá? Mas é importante que você siga as normas da sua faculdade para você realizar o seu TCC. Não fuja disso. A 8ª dica é uma muito importante. Por quê? Porque é uma das que as pessoas mais subestimam e mais não fazem. Gente, quando a gente vai escrever sobre um tema, quando a gente vai fazer pesquisa sobre algo, a gente precisa ler a literatura científica sobre aquele tema, sobre aquilo que a gente quer escrever. Porque a gente precisa ver qual é o estado da arte e o que isso significa. O que os autores estão publicando sobre aquilo, né? A gente tem diariamente milhares de publicações sendo colocadas na literatura científica sobre diversos temas. No seu tema, o que os autores estão falando? O que outras pessoas que estão pesquisando sobre isso que você quer pesquisar têm dito a respeito disso? Como elas têm feito pesquisa? Quais técnicas de coleta elas têm feito? O quanto elas avançaram sobre aquilo que você quer fazer, né? Então não é só ter um problema e eu quero fazer sobre isso e pronto. Tá, mas muitas vezes aquilo que você quer fazer já tá feito, né? Já tá meio batido. Tipo, eu quero fazer um ensaio clínico randomizado, né? Porque eu quero ser bambambam, que eu quero fazer uma super pesquisa. E eu quero ver idosos que são hipertensos e idosos que não são hipertensos sobre tal medicação. Bom, mas essa tal medicação não já está reconhecida, não já está nos manuais do Ministério? Por que você quer repetir isso, sabe? Por que você quer colocar tanto esforço, tanta energia em algo que já está muito bem reconhecido? Então tomem cuidado com isso, certo? Vocês precisam buscar por inovações, por perspectivas diferentes dentro de matemática. E a gente faz isso buscando na literatura. A gente encontra muitas respostas na literatura, gente. A maioria das dúvidas que eu tenho, eu sempre vou para a literatura buscar ajuda. Eu vejo como um autor escreveu um objetivo, como ele elaborou uma questão de pesquisa, como ele aplicou determinada técnica de coleta, como ele apresentou determinados resultados. Então, uma revisão da literatura pode te ajudar muito. E falando de TCC, o ideal é a gente pesquisar pelo menos os últimos 5 anos de literatura, né? Ver o que está sendo abordado a respeito ali. A 9ª dica, gente, já a penúltima dica, é planeje a escrita de todo o seu TCC. Faça um planejamento semanal e mensal de desenvolvimento do seu TCC. Sério, de verdade, não deixa tudo pro último mês. Ou deixe, né? Porque tem gente que gosta de deixar, porque aí já faz tudo no último minuto, fica 6 meses. Não, tô brincando, pelo amor de Deus, não façam isso, né? A nossa saúde mental não merece passar por esse estresse. Mas, gente, planeja semanalmente, sabe? Pega um cronograma, faz um cronograma de escrita do seu TCC. Primeiro a professora pediu para eu escrever o tema e a pergunta. Então, nessa semana eu vou focar em delimitar meu tema e pergunta. Agora eu vou buscar na literatura e cada dia eu tenho que ler pelo menos 2 artigos científicos até tal dia. Introdução. Todo dia eu vou ter que pegar um pouquinho, né? 30 minutos, 1 hora para fazer a introdução. Então, faça um planejamento de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua rotina. Mas a dica que eu deixo aqui para o seu planejamento é: tenta separar um período longo para você pegar o seu TCC, sabe? Por exemplo, pegar 30 minutos por dia, eu, pelo menos pessoalmente, acho menos efetivo do que você pegar um dia e 4 horas e sentar ali e focar. Eu rindo mais assim, você mergulha naquilo e você fica lá, pá, direto. Eu prefiro, mas se não for possível para você, né, dá uma distribuída aí na sua semana, tá? Mas faça esse planejamento de escrita. E por último, minha gente, compreenda as etapas que você está passando. Porque muitas vezes a pessoa ela não consegue entender e ela acaba indo, né, empurrando com a barriga, vai fazendo conforme o orientador fala para fazer, vai fazendo conforme o professor fala para fazer, mas não está entendendo o que está fazendo, só está fazendo por fazer, né? Mas tenta entender esse processo, tenta buscar por livros, por artigos, escutar pessoas falando sobre aquilo, né? Como é que se forma aquilo, como é que se desenvolve aquilo. Eu vou deixar um vídeo aqui muito bom, compreende o processo, assista aqui porque vale a pena. E porque assim, esse pode não ser o seu primeiro trabalho acadêmico. Já acontece que as pessoas pensam assim: eu vou fazer esse TCC, vou me livrar e nunca mais vou escrever nada na minha vida. Gente, não é assim. Nós somos profissionais de saúde, né? Eu sou enfermeira. Então, como profissionais formados pelo ensino superior, ao longo da nossa jornada profissional, a gente vai ter que escrever documentos mais técnicos. E esses documentos técnicos, eles seguem sim uma lógica
que deve ser escrita, né? Eu, pelo menos, depois que me formei na residência, eu tive que fazer protocolo, eu tive que fazer resolução, já fiz portaria estadual, manuais, relatórios para a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, imagine se eu desprezasse essas questões. O tanto de oportunidade que eu poderia perder por não compreender aquele processo, né? Não querer exercitar esse lado da escrita, né? Esse lado da escrita mais profissional e da escrita científica. Então, se atentem nessas questões e tentem compreender esse processo que vocês estão passando, viu? De verdade, porque não vai ser a última vez que vocês vão estar fazendo um TCC. Vocês vão fazer uma especialização, vocês podem chegar a fazer uma residência, vocês podem pensar no mestrado, doutorado, mesmo que hoje na sua graduação você pense em não fazer, daqui a 10, 15, 20 anos, talvez você decida passar por esse processo, tá? Então, tenta nesse momento de estudos, né, que você está focado na graduação, na sua formação, a desenvolver essa habilidade, porque ela vai ser muito útil para você lá na frente. Então é isso, gente. Essas são as 10 dicas que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma outra consideração, se quiser esclarecer alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e aproveita, é claro, e dá o gostei aqui nesse vídeo. E se inscreve aqui no canal, né, que eu falo sobre diversas coisas relacionadas a esse mundo científico. E eu agradeço demais por você assistir até aqui. Até mais!